Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje vamos continuar o nosso conteúdo trabalhando a conhecida Baixa Idade Média. Lembrem-se que no nosso último encontro eu trabalhei com vocês o feudalismo, né? Ou o modo de produção feudal. E o feudalismo ele representa como se estruturou ou como se organizou a Europa naquele mundo rural que nós vimos, né? A partir da chamada Alta Idade Média, que é entre os séculos 5 ao século 10. O que nós vamos trabalhar a partir da nossa aula agora é a chamada Baixa Idade Média, que são os últimos 5 séculos da Idade Média. Para ser exato, vai do século XI ao século XV. E nesses 5 séculos, de maneira bem resumida, o que foi que aconteceu? O feudalismo, que vocês já conhecem bem, ele entra em processo de declínio, ele entra em processo de desestruturação, de decadência. Por quais motivos? Vamos ver em várias aulas, ok? Só que na aula de hoje, eu vou principalmente centralizar a discussão com vocês com o episódio que marcou a Baixa Idade Média, que foram guerras. Guerras organizadas pela Igreja Católica, denominada de As Cruzadas, onde a Igreja, representando o cristianismo, vai lutar contra o que a Igreja chamava de infiéis, que são os muçulmanos seguidores da religião islâmica, ok? Então vamos hoje dar ênfase sobre as chamadas cruzadas. Então bora começar a nossa aula. Bem, inicialmente, o que vocês têm que entender? Por que o feudalismo entrou em crise? Vocês lembram que quando eu trabalhei com vocês feudalismo, eu disse para os senhores que a economia feudal era uma economia agrária, até porque o feudo é um latifúndio, uma fazenda, né? E que a principal atividade econômica é a agricultura. Só que é uma agricultura de subsistência, ou seja, eles plantavam, eles trabalhavam para o próprio consumo. E quem trabalhava era principalmente o servo. Só que esse servo, ele não tinha estímulo para produzir muito. Por quê? Quando mais ele produzia, mais ele pagava impostos. Ou seja, a produtividade, a economia feudal produzia pouco. E meninos, a partir do século XI, a população dentro da Europa, dentro do feudo, começou a crescer. Teve um processo de crescimento populacional. O que vocês podem me perguntar? Professor, o que faz uma população crescer? É muito simples. É quando a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos, supera a taxa de mortalidade, que é o número de mortos. Então, quando a natalidade é maior do que a mortalidade, a população cresce. E por que no século XI a população na Europa voltou a crescer? Por 2 motivos principais. Primeiro, porque as guerras diminuíram muito. Vocês lembram que na formação do feudalismo, lá no século V, ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente e as invasões dos povos bárbaros ou povos germânicos. Essas invasões elas ocorreram durante 5 séculos. Foram ondas de invasões bárbaras. E essas invasões elas acabam no século X. Com o fim das guerras, das invasões germânicas ou bárbaras, como vocês acharem melhor, essas guerras elas diminuem e a mortalidade diminui. Foi um motivo que fez com que a população começasse a crescer. E outro ponto também, não é que a gente não pode deixar de explicar. A população não está concentrada em grandes cidades. A população está espalhada em grandes fazendas. Dá para tu imaginar que isso dificulta a propagação de doenças. Por que hoje nós vivemos uma pandemia como do coronavírus? Porque hoje nós temos grandes cidades, grandes concentrações urbanas. Então o vírus ele passa de uma pessoa para outra com muita rapidez. Daí o isolamento social. E no feudalismo eles estavam tendo um isolamento social natural, porque a população não estava concentrada em grandes cidades. A população estava espalhada em feudos, em fazendas. Isso dificultou a propagação de doenças, caiu a mortalidade. Então, com a queda da mortalidade em relação à queda das doenças e a diminuição das guerras, a população cresceu muito. E aí vem um problema. Como a população cresceu muito, entre os camponeses começou a ter camponês sem terra, camponês sem função. Aí alguns senhores feudais começaram a fazer o quê? Começaram a expulsar esses camponeses que estavam sobrando, que estavam a mais. Até porque não vai ter terra para todo mundo, não vai ter função para todo mundo. E uma vez esse camponês expulso, ele está marginalizado. O que é um grupo estar marginalizado? É o grupo que está sem função na sociedade. E esse cara está passando fome, ele está sem trabalho, ele está sem emprego. Tá? E aí como é que ele vai sobreviver? Ele vai roubar, ele vai saquear, ele vai atacar fazendas. Então tu vê aí já um ponto de crise. E outro problema, a população também cresce entre a nobreza. E eu não sei se os senhores lembram que quando o senhor feudal morria, quem assumia tudo do pai dele era o filho homem mais velho. É o chamado direito da primogenitura, o primogênito.
Só ele assume tudo que o pai dele, logicamente, tem. E aí os outros irmãos, os mais novos, eles não têm terras, eles não têm direito à herança, eles são nobres, porque eles nasceram nobres, mas eles não têm terra. E aí qual o problema? Esse nobre sem terra, ele poderia se tornar um cavaleiro medieval, ele poderia entrar para a igreja, ele poderia ser um vassalo de um suzerano. Lembram da relação de vassalagem que falamos na última aula? E aí o que acontece, meninos? Só que a população entre a nobreza aumentou muito. E aí começou também a ter nobres sem função. Passou a ter nobres que não tinham acesso à terra, acesso a um suzerano, acesso à cavalaria. E esse nobre sem terra passou a disputar contra seu próprio irmão o direito de ter terras, desrespeitando o direito do primogênito. Então observem que esse crescimento populacional gerou uma população camponesa marginalizada, sem função, desempregada, começou a saquear, começou a roubar. E começou a gerar conflitos entre os nobres por terras. Então o feudalismo entrou em crise. Quem não gostou disso? A igreja. Por quê? Porque a igreja era uma instituição muito poderosa. A igreja ela comandava o mundo feudal. Então para a igreja era interessante um mundo feudal organizado, pacificado. E estava em crise, estava tendo conflitos, estava tendo guerras entre os nobres. Estava tendo camponeses marginalizados roubando. E aí é nesse contexto que aconteceu algo que para a igreja ela achou interessante, porque ela poderia unir o útil ao agradável. Não sei se vocês sabem que a cidade de Jerusalém, que fica na região da Palestina, ela é sagrada para as 3 maiores religiões do mundo. Ela é sagrada para o cristianismo, ela é sagrada para o judaísmo e ela é sagrada para o islamismo. Tem lugares sagrados lá em Jerusalém dessas 3 religiões. E até mais ou menos o século XI, que é quando começa a Baixa Idade Média, Jerusalém era aberta. O que seria aberta? Cosmopolita. Você era cristão, judeu ou islâmico, você poderia ir lá tranquilamente rezar pelos seus lugares sagrados. E aí o que acontece? Justamente no século XI, um povo, um império que estava em formação chamado turcos otomanos, seguidores do islamismo, eles conquistaram Jerusalém. O que foi que aconteceu? Quando os turcos conquistaram Jerusalém, eles fecharam Jerusalém para as outras religiões. Lembrando que os turcos eram islâmicos. E ao fecharem Jerusalém para cristãos e judeus, quando essa notícia chega na Europa, o Papa da Igreja, que na época era um Papa chamado Urbano II, ele achou interessante formar um exército de cristãos para reconquistar a cidade de Jerusalém para o cristianismo. Aí começava o conceito da luta dos fiéis contra os infiéis. E como a imagem que vocês estão vendo aí, que aí é o exército da Igreja Católica, os soldados eles vão colocar uma cruz no peito, então eles ficaram conhecidos como os cruzadistas. E as expedições militares ficaram conhecidas como cruzadas. E foram várias, meninos. Foram um total de 8 cruzadas que a igreja organizou. Tiveram até cruzadas que a igreja não reconheceu, chamadas cruzadas não oficiais. Teve uma chamada a Cruzada dos Mendigos, outra chamada a Cruzada das Crianças. Essas cruzadas não foram oficiais, depois vocês podem até pesquisar. Mas as cruzadas oficiais mesmo foram um total de 8. Não é? Para vocês verem o quanto essas guerras duraram muito tempo. Mas não esqueçam, o ponto de partida para as cruzadas é o Papa Urbano II querendo formar um exército para reconquistar Jerusalém. A luta dos fiéis contra os infiéis. Quem seriam os fiéis? Os cristãos lutando em nome de Deus e os infiéis, entre aspas, os islâmicos, que conquistaram Jerusalém com os turcos e fecharam Jerusalém para as outras religiões. Então isso aí seria o objetivo religioso. Conquistar a Terra Santa, a luta contra os infiéis, a luta contra os turcos, a luta contra os islâmicos. Por que infiéis, entre aspas? Porque os caras têm a religião deles, eles acreditam em Deus, que eles até chamam de Alá. Eles têm um livro sagrado dele, que é o Alcorão. Apenas é uma religião diferente da cristã. E aí eles estavam lutando pela cidade de Jerusalém. Mas a igreja, como eu falei para vocês, tentou unir o útil ao agradável. De que maneira? Não cresceu a população? Não estava tendo briga entre os nobres? Não estavam tendo camponeses marginalizados? O que foi que a igreja fez? Chama esses camponeses, chama os nobres para lutar em nome de Deus. E aí o que ela oferece aos camponeses? Comida, armas, treinamento e um detalhe que é importante para o homem medieval. Lutou em nome de Deus, você vai ter seus pecados perdoados e você vai para o céu. E para a nobreza, vocês podem imaginar que entre a Europa e Jerusalém, que fica lá no Oriente Médio, a viagem é longa. E aí muitas terras eles poderiam conquistar em nome de Deus. E essa nobreza que não tinha terras poderia conquistar as suas terras. Ou seja, os motivos que geraram
a crise do feudalismo poderiam ser resolvidas pelas cruzadas, onde aquela população que cresceu demais, que ficou marginalizada, que ficou sem função, que ficou sem terras, poderia ser usada agora para lutar em nome de Deus contra os infiéis. Então, na teoria, foi perfeito. Vocês podem perceber que a igreja utiliza as cruzadas para derrotar os turcos, para conquistar a Terra Santa e para resolver os problemas do feudalismo. Só que, na prática, não vai funcionar muito bem. Vou até adiantar aqui uma informação importante para vocês. Depois de 8 cruzadas, a igreja não consegue reconquistar a Terra Santa. A Terra Santa continua sob o domínio turco. Então, para a igreja católica, as cruzadas vão representar um fracasso militar. E vocês vão entender já já comigo que, para piorar para a igreja católica, um dos efeitos das cruzadas aconteceu sendo um efeito contrário. Em vez de ajudar e resolver os problemas do feudalismo, agravou a situação e o que era uma crise virou um processo de decadência. Principalmente por causa desse terceiro objetivo bem aí. Tiveram pessoas que participaram das cruzadas que não estavam nem aí para questões religiosas. Eles estavam interessados em questões econômicas, em rotas comerciais. Tanto que vai ter uma cruzada, não falei para vocês que serão 8, vai ter uma cruzada chamada Cruzada dos Comerciantes. Vamos já falar dela e ela é muito importante para a gente. Agora preste atenção. São 8 cruzadas. Eu separei aqui para vocês as 3 mais importantes. A primeira cruzada, ela é chamada Cruzada dos Nobres. Ela foi a maior. Alguns falam que tinha 150 mil soldados, alguns falam de 300 mil soldados. Mas ela foi muito grande, meninos, muito grande mesmo. E com uma intensa participação da nobreza feudal. Essa cruzada, pelo tamanho que ela foi, ela realmente surpreende os turcos. Os muçulmanos ou islâmicos, eles são expulsos de grande parte ali da região da Palestina, de Jerusalém, e os cristãos conseguem conquistar boa parte desse território. Porém, no século XII, os turcos se reorganizaram, contra-atacaram e reconquistaram a região de Jerusalém. Tá? Então vocês podem ver que essa primeira cruzada, por ter sido a maior, chamada Cruzada dos Nobres, ela chegou a vencer. Só que foi uma vitória temporária, não foi uma vitória realmente permanente, né? Porque os turcos contra-atacaram. Daí tiveram outras cruzadas. A terceira merece destaque também, que ela ficou conhecida como a Cruzada dos Reis. Ela contou com a participação de 3 reis poderosos. Um rei inglês chamado Ricardo II, também conhecido como Ricardo Coração de Leão. O rei da França, o rei Filipe Augusto. E o rei do Império Germânico, que hoje é a Alemanha, que na época era chamado Sacro Império Romano Germânico, que é o rei Frederico, chamado Barbarroxa, não é? E esses reis, senhores, eles organizaram exércitos poderosos. Essa cruzada, ela tinha tudo para dar certo. Só que na hora das batalhas, esses reis, acho talvez até pela, vamos dizer assim, pela prepotência, pelo orgulho de reis, que é natural, eles não queriam obedecer um ao outro. E aí faltou organização, faltou união dessa cruzada e ela acabou fracassando. Porém, ela teve uma pequena vitória. Ela conseguiu assinar acordos diplomáticos com os turcos para que os cristãos pudessem fazer peregrinações aos lugares sagrados. Eles não reconquistaram a Terra Santa, mas conseguiram negociar esse acordo diplomático. Agora vem a mais importante das cruzadas para a gente, a quarta cruzada, chamada Cruzada dos Comerciantes. Por que ela teve esse nome? Porque quem financiou essa quarta cruzada foram os comerciantes de Gênova e Veneza, cidades italianas. Eles negociaram com o Papa da Igreja Católica para que essa cruzada partisse da Itália, que a igreja organizasse, mas quem iria financiar eram esses comerciantes, e a igreja aceitou. Mas só que o interesse desses comerciantes não era a Terra Santa. Meninos, esses mesmos turcos que haviam conquistado Jerusalém, a cidade sagrada lá do Oriente Médio, esses turcos também dominavam o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é aquele mar que banha 3 continentes, Europa, África e Ásia. Então, um mar que banha 3 continentes é uma importante rota de comércio. Só que desde o século 7 e 8, esses turcos eles já tinham dominado o Mar Mediterrâneo também. Então, só navios islâmicos utilizavam esse Mar Mediterrâneo. E os italianos, que a Itália é aquele país da Europa que o mapa parece uma bota, eles tinham um comércio muito forte. Mas depois que os turcos dominaram o Mar Mediterrâneo, o comércio da Itália ficou extremamente fragilizado, em crise. Então os comerciantes vão querer participar das cruzadas. Aí qual foi o acordo que eles fizeram com a igreja? Essa quarta cruzada é a partir da Itália. Eles iam atacar os turcos no Mediterrâneo. Depois eles iriam para uma cidade chamada Constantinopla.
lá na cidade de Constantinopla, eles iriam descansar e partiram para a Terra Santa. Foi o acordo que eles fizeram com a igreja, mas eles não cumpriram. Essa quarta cruzada realmente partiu da Itália. Eles conseguiram derrotar os turcos no Mediterrâneo, porque os turcos foram surpreendidos, não esperavam um ataque no Mediterrâneo, ou seja, o primeiro objetivo foi conquistado. Aí depois que eles conquistam o Mediterrâneo, eles vão para Constantinopla. Só que lá, em Constantinopla, em vez deles descansarem para ir para a Terra Santa, eles atacaram a cidade, eles saquearam a cidade, roubaram, mataram, estupraram, em nome de Deus. E em vez de ir para a Terra Santa, voltaram para a Itália. Ou seja, essa quarta cruzada não teve nenhum objetivo religioso, só objetivo econômico. E eles conseguiram o que eles realmente queriam, conquistar o Mediterrâneo. A igreja ficou enfurecida, tanto que a igreja excomungou os que participaram dessa quarta cruzada. O que é tu ser excomungado? É tu ser oficialmente expulso da igreja. Mas só que eles não estavam preocupados, porque o que eles queriam, eles conseguiram, o mar Mediterrâneo. E aí, senhores, a quinta, sexta, sétima, oitava cruzadas representaram fracassos. Como eu falei para vocês, né? Para a igreja foi um fracasso. Eles não conseguiram conquistar a Terra Santa. Agora, a única cruzada realmente vitoriosa foi justamente a quarta, a dos comerciantes, que consegue conquistar o Mediterrâneo. E aí não é objetivo religioso, é objetivo econômico, são rotas comerciais. É o que eu vou ter que trabalhar com vocês. Olha as consequências das cruzadas, olha como piorou a situação do feudalismo. O mar Mediterrâneo é reaberto para os europeus, principalmente os italianos. Qual é a atividade que vai voltar a crescer na Europa? O comércio. O comércio começa a crescer em toda a Europa. E esse crescimento comercial promove um crescimento das cidades. Tá? E essas cidades medievais, meninos, elas são cidades protegidas por muralhas. Elas são chamadas de fortalezas, que lá na época era conhecida como burgos. Os burgos medievais são cidades protegidas por muralhas, que elas vão começar a crescer muito por causa do crescimento do comércio com a reabertura do mar Mediterrâneo. E olha um detalhe, os moradores desses burgos serão chamados de burgueses. Burguesia, que é o nome que os senhores conhecem. Burguesia, burguês, significa o morador do burgo, aquele que vai viver do comércio ou do artesanato. Tá? Então as pessoas que vão começar a abandonar o feudalismo, vão começar a abandonar o feudo e vão começar a correr para as cidades, para os burgos, porque lá a situação de vida está melhorando. O comércio está crescendo, estão aparecendo emprego, entenderam? Então o feudalismo que estava em crise começou a entrar de fato em decadência. A próxima aula eu vou falar com mais detalhe desses burgos e dessa burguesia. Tá? Aí o feudalismo agrava essa crise, né? Piora de fato, e uma coisa que existe até hoje, infelizmente. Essas guerras dos fiéis contra os infiéis, ou dos cristãos contra os muçulmanos, gerou, meninos, uma intolerância religiosa que até hoje existe. Você já deve ter ouvido falar dos homens-bombas, de ataques terroristas islâmicos. Então, essa rivalidade cristã, ou cristianismo e islamismo, existe até hoje, e ainda hoje, pessoas matam e morrem em nome de Deus. Então, é um legado que as cruzadas deixaram pra gente. Ok? Então, senhores, termina aqui nossa aula de hoje. Espero que tenha sido claro para vocês, tá bom? Valeu, até a próxima, um abraço.